coisa: a relação dele com a torcida da arquibancada, nunca ficou estremecida. Ficou estremecida com os haters das redes sociais. Os haters das redes sociais fazem um barulho que parece que o Gabriel é muito mais odiado pelos rubro-negros do que realmente é. Em qualquer desses jogos, últimos jogos, sempre que o Gabriel ia para aquecer, a torcida do estádio explodia como se fosse um gol. Quando ele fez aquele gol que acabou sendo anulado contra o Fortaleza, o estádio foi ao delírio. O Gabriel segue ídolo do Flamengo. E pelo menos está dando a impressão de que está querendo voltar a ser um jogador profissional. Um cara que foque mais na profissão do que em cantar, como Lil Gabi, coisas que o valham. Se ele fizer isso, ele vai acabar renovando com o Flamengo, pode ter certeza. Até porque ele quer ficar no Flamengo. O Gabriel quer ficar no Flamengo. O Gabriel só sairá do Flamengo se o Flamengo não lhe oferecer nenhum tipo de contrato. E já ofereceu um, com um belo aumento, diga-se de passagem, mas com apenas 1 ano de contrato. O Gabriel sabe que vai ter eleição. Sabe que, de repente, a turma do Landim não vai ficar. Ele está na dele. Ele vai jogar a bola dele. Muito possivelmente será titular no próximo jogo. O Flamengo joga o próximo jogo contra o Atlético Goianiense no Maracanã. É o jogo que antecede a odisseia alucinada que Flamengo, Botafogo e Palmeiras enfrentarão nesse mês de agosto. E eu me arrisco até a dizer o seguinte: olha, talvez esse mês de agosto comece a definir quem realmente vai levar vantagem no Brasileiro. Porque o Flamengo e o Palmeiras só passa um na Copa do Brasil e o Botafogo e Palmeiras só passa um na Libertadores. Quem sair dessas competições certamente vai focar mais no Brasileiro. Talvez tenha até mais chance de ganhar o Brasileiro. Quem ficar vai ser mais difícil, porque vai ter que continuar a jogar 3 competições no calendário alucinado que nós temos. Esse mês de agosto promete muito. Agora, vai ser duríssimo para esses 3 times. É um mês de agosto que pode definir temporadas e futuros aí no futebol brasileiro. E falando sobre o futuro, quero continuar o assunto Gabigol, porque, Mili, você sabe como ninguém que as boas histórias, você que é uma brilhante escritora, né? Você sabe que as boas histórias, elas não são lineares, né? Elas precisam de conflitos, de desafios, provações do personagem. Ele precisa passar por altos e baixos, e aí ele aprende, ele passa por um chamado. Enfim, tem tudo que envolve ali o personagem. E o Gabriel é um grande personagem. Ontem a torcida, inclusive, gritou o nome dele. E, aliás, a realidade das redes sociais geralmente é bem mais negativa mesmo do que a realidade de fato. Isso já é comum. Para você, essa história pode ter uma nova reviravolta, ter um novo fim aí do Gabigol com o Flamengo? Deixa eu fazer só um comentário. Deixa eu fazer só uma abertura antes do seu comentário. Miri Lacombe foi profética quando ele recebeu a 10. Ela disse: não sei se essa camisa 10 vai fazer bem ao Gabriel. Batata, como diria o Nelson Rodrigues, batata. A camisa 10 fez um mal brutal ao Gabriel, ao ego do Gabriel. Bastou ele tirar a 10 e meter a 99, pesou e levou a cabeça à loucura. Agora que ele tirou a 10, Mili, me lembrei de você direto. Já começou a voltar. Ah, Renata, é isso mesmo. Primeiro, Luiz, acho que tudo que você falou é maravilhoso, porque a vida é, infelizmente ou felizmente, conflito. E também por isso, quando o Gabigol recebeu a 10, eu pensei, gente, isso não pode dar certo. Porque, assim, a 10 do Flamengo não é qualquer 10. A 10 do Flamengo deveria estar enquadrada num hall da fama, alguma coisa assim, e voltar a ser usada quando alguém merecesse colocar ela. Não sei nem se haverá outro que mereça isso. As simbologias importam. E a história do Gabigol é a história que todo escritor ou escritora quer contar, né? Porque assim, você é escritor ou escritora. Você prefere contar a história do Pelé ou do Maradona? Gente, eu pego a história do Maradona. A do Pelé é um voo em céu de brigadeiro. Assim, claro que pessoalmente vai ter ali conflitos, mas a história do atleta é maravilhosa. A do Maradona tem fundo do poço, tem coisas que a gente nem concorda tanto, outras que a gente admira. É a melhor história para se contar. E a história que o Gabigol está escrevendo, se a redenção vier do Flamengo ou com a camisa de um outro clube, vai ser deliciosa de ser contada. Então, ele é uma personagem mesmo, ele é um cara cheio de marra. E não seria o Gabigol sem essa marra, gente. Ele não seria o craque que ele é
sem amarra, não teria feito o que ele fez lá na final da Libertadores sem essa amarra, sem acreditar que sim, ele é o maior de todos, porque é isso que ele acredita, assim como o Romário acreditava. Então é uma história linda de ser contada. Assim, eu não acho que ele ficar no Flamengo vai ser ruim para o Flamengo, mas não sei como, porque eu não sei se ele vai ter recursos para dar a volta por cima dentro do Flamengo. Seria legal se tivesse, sim, porque é o que o Renato falou, a arquibancada teve lá, fez ali uma pirraça com ele, logo depois que ele vestiu a camisa do Corinthians, mas não foi unânime, né, Renato? Nem chegou a ser unânime. Não, não, Foi, não, não. né? Então, a arquibancada não. Gente, a arquibancada ama, ela quer amar, ela quer ter ídolos, é isso. Todos e todas nós também, né? Então, é uma história intrigante, essa do Gabriel Barbosa no Flamengo. Eu fico curiosa. No final, eu escreveria, fazendo a pergunta, né? Eu acho que eu escreveria ele dentro do Flamengo, fazendo de novo um gol para uma conquista histórica e caindo nos braços da massa. Seria um fim lindo para essa história, ou uma continuação, né? Ou apenas um novo capítulo. Agora, a pergunta que foi feita aí para o Renato, se a camisa 10 pesou, eu jogo para você de volta, viu, Renan? Será que a camisa 10 fez mal de fato ao Gabigol? Parece um novo jogador ressurgido, agora disposto a renovar, ter um comportamento diferente, mais integrado. Como que você observa agora o atual cenário do Gabigol? Mais do que isso, Luísa, eu sinto ele até em forma, fisicamente falando, eu acho que ele está mais em forma, com mais força. Num lance que ele perdeu, ele perdeu o gol, numa saída errada do Vitória, ele deu um arranque muito forte, com muita velocidade, coisa que ele não estava fazendo há pouco tempo atrás. Eu gostei muito disso. Eu acho que ele tá mais em forma, o que mostra que, como o Renato falou, ele está profissionalmente mais focado na carreira dele. Agora, eu queria falar a respeito da assistência que ele fez. Como a gente fez há pouco elogios à assistência da Marta, da Rainha Marta, a assistência que ele fez para o Carlinhos foi simplesmente espetacular. Simplesmente espetacular. Eu vou explicar o porquê. Ele tem que controlar a força na batida da bola para não ser tão fraca, para dar tempo da zaga chegar, e não ser tão forte para o goleiro abafar. Ele deu o passe, o Carlinhos também tem o mérito dele, ele ganhou na velocidade de 2 zagueiros, colocou o corpo, não caiu, coisa que ele poderia fazer para cavar um pênalti e, consequentemente, uma expulsão, enfim. Mas o passe do Gabriel é no ponto exato, perfeito para a finalização do Carlinhos. Perfeito. Repito, um pouquinho mais fraco a zaga conseguiria tirar e um pouquinho mais forte o goleiro conseguiria abafar. Então, eu vejo um Gabriel querendo ressurgir nesse time que ele é ídolo pela arquibancada, não pelo tribunal da rede social, e nunca vai deixar de ser. Mas com a 99, gostei da 99 nas costas dele. Esquece a 10. Concordo com a Milha, a 10 do Flamengo, eu acho que poderia estar em outro lugar e não nas costas de mais nenhum jogador, porque fazer o que o Zico fez, poucos farão. Estamos ouvindo os nossos comentaristas e vocês também, porque este é o tema da nossa enquete. A pergunta é o seguinte: se o Gabigol tem clima para renovar o contrato, quem terá que ceder? Aí as respostas são dar o contrato que ele pede para renovar, manter uma postura firme, ceder, mas não muito, ou não fazer força, deixar que ele saia. Então você responda aí, participe com a gente. Hélio, quero te ouvir sobre como você enxerga Gabigol hoje no Flamengo, olhando ali para um lado rival, hein? Nesse momento é melhor ele ir embora para deixar a situação mais tranquila para o Botafogo, já que ele pode ajudar o Flamengo aí num título brasileiro, num possível título? Olha, eu nem tenho lugar de fala para falar de Flamengo, mas eu acho o seguinte, eu acho que... Não, você tem lugar de fala para falar do horário, do oposto, do time rival. Exatamente. Então, olhando de fora assim, primeiro que eu acho que o Flamengo, primeiro que ele tá ali encostadinho, mas como disse o Renato, ele tem que acordar, né? Porque os outros concorrentes estão jogando muito mais bola que eles, né? E, enfim, não é o primeiro jogo que o Flamengo ganha, mas vai mal. Quanto o Criciúma também
a mesma história, né? Agora, cara, quanto ao Gabigol e Flamengo, eu acho que o Gabigol é o segundo maior ídolo do Flamengo. Isso tem que ser levado sempre em consideração. O Gabigol, ele recebeu essa camisa 10 justamente do Zico. Já teve várias pessoas que vestiram a 10 depois do Zico, mas o Zico foi lá entregar para ele. Não sei se seria necessário, inclusive, tirar a camisa 10. Eu acho que se chamasse o Zico para dar um esporro nele, eu acho que a coisa já ia meio entrar nos trilhos, sabe? Ele voltando a jogar, a torcida do estádio nunca o abandonou, até aquela história da camisa do Corinthians, que a gente falou muito aqui, nós mesmos falamos muito influenciado pela pressão das redes sociais, mas a verdade é que a gente sabe, todos os jogadores ganham camisas de tudo quanto é time, sabe? Usa. A questão é que ele estava lá num momento ali que ele estava namorando o Corinthians, como depois ele começou a namorar o Palmeiras, essa situação toda ficou meio confusa. Então, parece assim realmente um casamento que estava em crise, aí quando estava em crise o cara pulou a cerca e foi lá flertar com as menininhas do bairro e tal, e agora está voltando pedindo perdão, dizendo que não vai fazer mais. Então é uma questão de realmente ver se isso é verdade, se ele vai falar, se realmente é sincera esse arrependimento que ele vem mostrando, né? Mas acho que o Flamengo podia criar um jogo duro mas renovar por um ano já é criar um certo jogo duro, porque já mostra que, olha, beleza, mas vamos ver como é que vai ser esse próximo ano aí seu, né? O cara é um ídolo lá da torcida do Flamengo, acho que, infelizmente, do ponto de vista do Botafogo, infelizmente, acho que o Gabigol tem muito espaço lá no Flamengo, entende? Mas meus temores maiores no Flamengo atualmente são Gerson, Arrascaeta e Pedro, né? São realmente as figuras que estão fazendo muita diferença nos jogos. São muitos. E antes da gente encerrar o assunto Flamengo, ontem o Tite falou sobre o desempenho da equipe. Disse que o time estava desconcentrado quando sofreu um gol. E aí ele foi perguntado como manter o padrão tático e técnico da equipe e deu uma sugestão. A gente tem a fala do Tite aí, vamos ouvir? E vou dar então uma sugestão. Diminuam os regionais, gente. Nós jogamos o regional de domingo a domingo, né? Bruno? Ou domingo a média de 5 dias de folga. Reduz. Dá um tempo maior para o campeonato. Ou reorganiza. Em cumprido brasileiro, faz simultâneo. Alguma sugestão eles têm que dar. Dá para a gente dar sugestões. A gente precisa ser ouvido também para dar sugestão. E vocês na imprensa têm batido muito, não precisa muito. Se olharem todas as crônicas, que ela seja baiana, que ela seja carioca, ela tá mostrando, ela está dando. E uma delas é o ponto que a gente bate. Diminui os regionais o tempo e dá uma margem de tempo maior para o brasileiro. Entre outras que vocês mesmos colocam como sugestão. Dá para ouvir? Dá? Essa discussão o Tite é falou antiga, que né? todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Essa que é a verdade, né? É a primeira vez que eu vejo um treinador, e aí ele tem mérito, se colocar de uma maneira tão franca assim contra os estaduais. É óbvio que os estaduais, principalmente nos grandes estados, eles viraram estorvo. Eu não falo dos estaduais lá do Nordeste, por exemplo, que são ainda muito importantes, tá? Mas para os grandes centros, os estaduais é um estorvo, é uma pré-temporada. Agora, o pior é que ele ocupa tantas datas que quando chega o brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, fica tudo encavalado, um em cima do outro. Então, é óbvio que os estaduais precisam ser repensados. É óbvio. E é bom ver um cara do tamanho do Tite falar isso abertamente. É bom. Se outros treinadores também falassem, o Abel, por exemplo, reclama muito do calendário, mas nunca citou estaduais. Porque não adianta você reclamar do calendário e não dar uma solução, né? Não adianta. Eu acho que seria preciso, sim, que houvesse uma reunião da CBF
com os técnicos de os principais técnicos do país, da Série A pelo menos, para rediscutir esse calendário. Porque o calendário está ficando criminoso. Esse mês de agosto, gente, é uma coisa inacreditável. Uma coisa inacreditável. E jogos importantíssimos. Imagina, Palmeiras, Flamengo e Botafogo vão simplesmente jogar pela Copa do Brasil e pela Libertadores e vão jogar entre si no Brasileiro. Os jogos que justamente poderiam ser importantes para decidir o Campeonato Brasileiro vão ser disputados no meio de eliminatórias de Copa do Brasil e de Libertadores. É bem possível que Palmeiras, Flamengo e Botafogo usem times alternativos nos jogos entre eles no Brasileiro, que é a principal competição do país. É inacreditável isso. O argumento é sempre de como vão ficar os times menores, né, que não vão ter calendário, não vão ter a chance de se apresentar, de ter visibilidade diante dos grandes. Mili, e aí? É viável ou há que se ter uma preocupação de fato com os times menores? Isso prejudicaria muito essas equipes. Como solucionar este conflito? Eu acho que precisaria primeiro entender que esse é um grande problema, né? E aí colocar em volta de uma mesa, fazer painéis, colocar isso para o debate, para várias pessoas pensando mesmo. Acho que sim, acho que os pequenos seriam muito prejudicados. Eu sou muito fã dos estaduais e gostaria muito que eles continuassem. Claro que deve haver alternativas, né, gente? Assim, a nossa imaginação é muito bloqueada por esses protocolos que o futebol agora tanto gosta, né? Por essa rigidez. Agora, eu não consigo deixar de pensar o que faz o filho do Tite ali. Gente, isso não me incomoda? Não incomoda vocês, não? O que fez o filho do Tite para estar ali, além de nascer filho do Tite? A gente fala em meritocracia, assim, é isso, é uma ficção, gente. Meritocracia não existe. Não existe. Titinho, Dorivalzinho, Ramonzinho. O Corinthians agora tem 2 treinadores, né? O Ramon o Emiliano é que dá as entrevistas, é que fala. Para mim é ofensivo. Pode até ser que ele seja bom profissional, mas ele está ali porque ele é filho do Tite. Além de, não vou deixar passar, ter sido curtidor de postagens que reuniam imagens gráficas de violência contra a mulher e transfobia. É esse o Titinho. Ô Renan, queria te ouvir também sobre essa questão dessa relação, né, do filho trabalhando com o pai, e tem sido cada vez mais comum, né, os técnicos terem parentes, familiares ou filho atuando junto consigo nas suas comissões técnicas. No caso do Ramon Dias, o filho praticamente é o técnico do time, né, que dá o trabalho de campo e tal. Você acha que isso é prejudicial? Isso é de fato um nepotismo, vamos dizer assim? É um privilégio de fato? Ou o técnico ele pode escolher com quem ele se sente mais à vontade ou com quem ele confia ali para contar na comissão técnica? Não, é um privilégio, sim, Luísa. Né? Pode ser que eles tenham feito lá os cursos que hoje em dia tem e tal, e tenham competência, mas é um privilégio. Tem também, e não só na Série A, tem na Série B também, o Hélio dos Anjos, treinador do Paysandu, o filho dele também é auxiliar dele, sabe? Outros, agora eu não vou conseguir lembrar, mas é um privilégio, né? Infelizmente, eu nem tenho pai mais, mas eu não tive esse privilégio, né? Facilita muito o trabalho. O filho do treinador da seleção brasileira, né, faz parte da comissão técnica, simplesmente por ser filho do treinador, né? Isso para mim, assim, é bem... Eu, quando falo do Corinthians, eu nem falo o treinador Ramon Dias, eu falo a família Dias, né? Porque o filho dele, inclusive, o Emiliano, dá mais entrevistas do que ele. Ele é mais ativo dentro do Corinthians do que o próprio pai, né? Então, as coisas, assim, mudaram muito da minha época e não sei onde vai parar. Hoje, simplesmente, o cara é treinador, vai ter um filho, pô, vamos preparando. E o Hélio dos Anjos, que eu citei agora, eu trabalhei com o Hélio em 2006, há 18 anos atrás. O filho dele hoje tem 30 e poucos, quando a gente trabalhou junto, ele era uma criança. Hoje o cara tá ali dirigindo o Paysandu, um clube importante da Série B. É inacreditável isso daí. Eu tenho mais ou menos a mesma opinião que a Mili.
Pois é. Agora, mudando de assunto, ô Hélio, você falou que não tinha lugar de fala, agora você vai ter bastante lugar de fala, porque quero saber do seu Botafogo. Se o seu coração estiver em dia depois do jogo de ontem, do empate com São Paulo, mas um Botafogo que teve ali tempos diferentes dentro da mesma partida, mas que já ao fim desse primeiro turno muito bem. Hoje é o líder do campeonato, jogando um futebol coletivo, ofensivo, muito, muito legal de ver. Como é que o torcedor do Botafogo está recebendo esse momento do time, esse resultado? E fechando o turno desta maneira, o torcedor do Botafogo, ele sente a confiança de fato para seguir até o título, ou ainda aquele fantasma do ano passado ainda deixa uma dúvida assim, de como será esse Botafogo até o fim do campeonato? Olha, realmente foi um jogo tenso, um jogo difícil, mas um jogo muito bem jogado, foi muito bacana isso de ver. Não era um jogo catimbado, um jogo de forçação de barra de falta, de rodinha em torno do juiz. O jogo foi disputado na bola, isso foi muito bacana de ver. Que, aliás, tem sido bacana os jogos do Botafogo, né? O jogo contra o Palmeiras também foi um jogo bem de alto nível, né? Todo mundo falou, e isso me deixa muito satisfeito. Eu fico satisfeito de ver que o meu time tem protagonizado belas partidas e até os torcedores de outros times têm reconhecido que o Botafogo está indo bem, tem jogado bem, tem ganhado e tudo certo. Ontem, realmente, no primeiro tempo, a gente foi superior enfim, chegamos inclusive a ficar na frente do placar e tudo mais, né? Teve aquele primeiro lance logo com o Bastos, que fez aquele pênalti, foi um banho de água fria. Eu pensei assim, meu Deus, vai começar, será que vai cair por aí? Mas felizmente tivemos um pênalti ao nosso favor logo depois, e o Tiquinho bateu, o Tiquinho fez o gol. Isso para a gente é muito bom, porque ele vai crescendo a sua confiança e a confiança da torcida nesse grande jogador que nós temos, que inclusive jogou bem ontem, deu um passe fundamental pro gol, enfim, ele participou muito bem do jogo. Eu acho que a gente está mais temeroso, Luísa, com essas notícias de contusões, né? A gente teve duas perdas sérias aí, né? O Júnior Santos e o Eduardo. Júnior Santos, sabe, a gente não entendeu como é que aconteceu e de repente achou. O próprio Arthur Jorge na coletiva minimizou, achou que não era nada, não sei o quê, e de repente era uma fratura na tíbia, uma coisa gravíssima que vai deixar ele de fora muito tempo. E o Eduardo, cara, naquele pênalti que ele jogou para o espaço assim, de uma maneira absurda, muita gente achou até que ele estava ali fingindo para disfarçar o pênalti mal batido, mas de repente era uma contusão seríssima. Então são duas perdas assim graves que a gente vai ter, e isso realmente vai fazer falta. Por sorte, temos aí hoje uma outra condição, o time está sendo o elenco está sendo reforçado, né? Vem gente aí, depois da Olimpíada vai chegar o Almada, já chegou o Igor Jesus e o Alan, que já estrearam. Enfim, eu vejo uma movimentação bem positiva, sabe? Bem positiva. E quanto a essa história de 2023, eu acho que ela acontece mais fora do Botafogo do que dentro, sabe? Essa questão assim, será que o fantasma na torcida e no clube, essa história já foi superada, entende? E já foi compreendida, inclusive, porque durante o final do ano passado e o começo desse ano, todo mundo focava na pipocada que aconteceu depois do jogo contra o Palmeiras, e o que aconteceu, e aquelas derrotas todas. Hoje, olhando mais de longe, a gente percebe que o problema foi muito anterior àquilo. O problema começou lá na saída do Luiz Castro, entendeu? E ele só não se refletiu imediatamente porque os treinadores que chegaram para substituí-lo mantiveram o mesmo esquema. E durante um tempo, esse esquema foi bem sucedido, sabe?
Mas acontece que aquele esquema, durante muito tempo, começou a ser compreendido pelas outras equipes e que começaram a ter um antídoto para aquele esquema. E aí, resultado, a coisa não deu certo. E nessa hora que não deu certo, a gente não tinha um técnico à altura para mudar o esquema, para trazer uma novidade tática para o Botafogo jogar diferente. A gente ficou tentando jogar sempre do mesmo jeito. Mais ou menos o que aconteceu com o Fluminense no começo desse ano, com o Diniz, só que em vez de trocar técnico, eles mantiveram o Diniz, e o Diniz com o discurso de que eu sempre joguei assim eu ganhei e assim eu vou ficar, entendeu? E os times já conseguiram descobrir como é que era, abafaram aquela saída e começou a dar problema. Então acho que o problema do Botafogo foi esse, entende? Se o Botafogo vai ser campeão ou não, isso já realmente só quem tem uma bela bola de cristal que pode dizer. O que a gente está vendo é que o Botafogo está competitivo. E isso não acontecia há muito tempo. Isso que a gente está gostando. Isso que o torcedor do Botafogo está curtindo, entendeu? Por isso que eu comemoro cada vitória, sabe? Porque assim, eu gosto de saborear as alegrias, entendeu? Porque isso é uma característica do botafoguense, sabe? Tem que saborear as pequenas alegrias. Você não sabe até quando elas vão se sustentar, entende? Mas estou confiante de que essas pequenas alegrias podem se transformar numa grande no final do ano. Qual